Olá, amigos. Nós estamos fazendo os nossos vídeos, vocês estão nos acompanhando. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 66 do livro de Ânimo Firme, que se chama Suor e Lágrimas, ok? Suor e Lágrimas. Olha como que o irmão José traz para nós este texto, Suor e Lágrimas. É possível que ante a fé que professas, anotando certa contradição entre o que dizes e o que fazes, te deixes dominar pela tristeza. Olha só que interessante, o texto se chama Suor e Lágrimas. Entre a fé que a gente professa, entre as coisas que a gente prega, entre aquilo que a gente acredita, é possível que haja uma contradição entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Te deixes dominar é algo que muitas vezes nos entristece. É possível que a gente se deixe dominar pela tristeza. Por que que isso ocorre, gente? Porque nós sabemos que ainda estamos muito distantes daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, infelizmente. Só que nós não podemos ter como conceito aquela colocação dos fariseus, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós não podemos ter esse conceito. Nós já o fizemos quando acompanhamos os fariseus. Se nós não éramos os próprios fariseus, se nós não éramos, não significa, entretanto, que a gente não tenha feito isso, porque conhecimento nós já temos de forma alicerçada no nosso estado íntimo, como diz Inácio Ferreira, pelo tempo que nós temos de envolvimento com a religião. Eu não estou dizendo de envolvimento com a espiritualidade, eu estou dizendo de envolvimento com a religião. Tanto que ele diz, muitos de nós espíritas somos egressos da Igreja Católica, muitos de nós. O que significa que nós temos uma facilidade muito grande de entender as colocações que a gente vai trazendo a respeito do Cristo. Vocês veem que à medida que a gente vai dissecando uma passagem e outra, vai fazendo uma leitura e outra, a gente tem uma percepção aguçada daquilo que está chegando para nós. O que quer dizer isso? Muitos de nós, a maioria esmagadora dos espíritas, já vem de outra religião ou de outras religiões. Lemos, estudamos, fixamos, orientamos e não praticamos. Então, o que ele diz para nós? É provável que haja uma tristeza que domine o nosso estado íntimo em relação àquilo que a gente fala e àquilo que a gente faz. E aí o cuidado que a gente tem que ter com essa tristeza. O cuidado que a gente tem que ter. Nós vamos dar continuidade ao texto, mas eu quero lembrar uma colocação para nós aqui da Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 59, que está intitulado Ainda a Melancolia, aonde ela diz para nós assim, essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que você precisa retirar a partir de agora. Repetindo, essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa retirar a partir de agora. Você tem que eliminar isso do seu estado íntimo. O irmão José já está colocando que é possível que isso ocorra, mas nós não podemos acumular isso no nosso estado íntimo. Até porque, se a gente alinhavar o que está trazendo irmão José com a colocação da Joana de Ângeles, nós estamos construindo estágios doentios no nosso campo interior, ok? E aí o irmão José continua. Professas, parágrafo de baixo, queres pautar-te pelos preceitos evangélicos que abraçaste. Sem número de vezes sucumbes às tuas fragilidades. Olha, você quer seguir exatamente aquilo ali que você está pregando. Você quer seguir exatamente aqueles preceitos que você está abraçando, mas inúmeras vezes você não dá conta.
inúmeras vezes. Isso não é um ou outro, gente. Isso é um engano que todos nós cometemos. Por isso é que nós não podemos assimilar o estágio de dor no nosso estado íntimo. O homem velho persiste dentro de você. Vocês que estão nos acompanhando, lembram aquela tela mental que a gente faz? Fazendo aquela pessoa de perfil, quando ele fala lá do homem velho? Quem vem nos acompanhando vai ver que a gente usa incansavelmente este desenho quando fala para nós da nossa casa mental. Quando ele fala do inconsciente, da consciência e da superconsciência. Quando André Luiz faz referência para nós ao campo mental, que ele vai falar no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, o que ele está dizendo para nós? O homem velho ainda ganha força. O homem velho persiste dentro de você. O homem velho é este que está aqui, no inconsciente, que persiste dentro de você, induzindo-te à reincidência na queda que te esforças por evitar. Induz a gente à queda, ou seja, por mais que eu saiba conscientemente, a gente sabe que aquilo que você está se disponibilizando a fazer, aquilo que você ainda está sentindo, aquilo que você está mentalizando, está errado. Mas o homem velho acaba induzindo. Quando ele coloca aqui, acaba induzindo, o que ele está dizendo? Nós, inúmeras vezes, quando a gente fala de indução, nós estamos falando de condicionamento. Condicionamento. O que a Joana de Ângeles vem trabalhando em diversas obras na coleção psicológica, o condicionamento é porque a gente repetiu enganos há vários séculos. E aí depois de abrir uma página eu quero mudar por encanto. Gente, isso não tem condição de acontecer. Então, se eu estou ainda repetindo erros, qual que é a vantagem? A vantagem é eu ter consciência de que aquele movimento que eu estou fazendo está errado. Se eu tenho consciência que esse movimento está errado, ainda que haja condicionamento, o discernimento vai fazer com que eu daqui a pouco comece a agir diferente. Ok? Então, ele coloca para nós do homem velho que acaba fazendo com que a gente reincida nos enganos que a gente se esforça por evitar, que é o que a gente vai colocar do inconsciente profundo. O inconsciente profundo é que tem a ver com as situações passadas, com encarnações passadas. Aí ele diz assim, que atitude tomar? Depois de você repetir erro, que atitude tomar? Perguntas angustiado, ensaiando de vez a deserção aos compromissos espirituais assumidos. Isso aqui é muito bacana. Porque depois que a gente repete o engano, qual que é a vontade que a gente tem inúmeras vezes? Desertar dos compromissos assumidos. Desertar, gente, significa abandonar. Significa escapar da tarefa. Significa sair do caminho. Significa não se envolver mais com as lides espíritas, doutrinárias, evangélicas. Então, depois da gente repetir enganos, consciente de que a gente está errado, ensaia, por vezes, a deserção aos compromissos espirituais assumidos. Convence-te de que Jesus, o divino médico das almas, não veio mesmo para curar os sãos. Ora, ele não veio para curar os sãos. Vocês vão rever um videozinho que a gente postou que se chama Espíritos Doentes, que o irmão José está fazendo referência ao outro como doente. Em alguns momentos eu vou fazendo a analogia de nós sermos também doentes tanto quanto o outro. Então, o que significa isso? Jesus não veio para o outro, ele veio para nós todos, veio para o outro também, mas não quer dizer que eu estou em condição de vanguarda. Eu não estou, nenhum de nós estamos. E aí ele diz mais, somos todos espíritos enfermos sob o guante das mais diversificadas patologias da mente.
todos nós carregamos doenças. Todos nós carregamos. Ainda que a gente carregue sobre as mais diversas patologias da mente, ainda que a gente carregue, entenda vocês que a gente aprendeu como fazer diferente. Nós aprendemos. O aprender ainda não significa colocar em prática. Apenas aprendemos. Eu gosto de citar um exemplo que é quando a gente aprende a caminhar. Invariavelmente, nós aprendemos a caminhar entre 1 e 2 anos de idade. Todos nós. E a gente tropeça até hoje. Não existe entre nós pessoas que não tropeçam. Não existe. O que significa isso? A gente aprende, vai lá e tropeça. Eu estou dizendo o tropeçar normal da estrada. Eu não estou dizendo dos tropeços íntimos. Esse aí eu não quero nem narrar. Até porque no final do vídeo a gente não pode ficar deprimido, senão a gente começa a se deprimir aqui. Tá claro? Então, imaginem vocês, somos todos espíritos doentes, porque estamos dando guarida ainda ao inconsciente profundo. Somos todos espíritos enfermos sob o guante das mais diversificadas patologias da mente. Acaso o doente em que a doença se cronificou obtém a cura à primeira intervenção medicamentosa que recebe? Tem algum doente que consegue a cura pela primeira medicação? Não tem, gente. Se isso não existe na relação com a medicação, imaginem na nossa relação com a moralidade. Imaginem na nossa relação com a autopercepção, com o movimento de aprendizado hoje, para não revitalizar o estado doentio de ontem. Então a gente tropeça e cai. O filósofo Cícero, que viveu, se eu não me engano, entre o ano 106 e 43 antes de Cristo, ele colocava para nós assim, o homem demora 2 anos para aprender a falar e depois 60 para aprender a calar. Olha que bacana isso. A gente demora 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar, porque depois que a gente aprende a falar, a nossa língua, ela funciona. Essa história de a língua é o chicote do corpo não tem ditado mais correto sobre a forma com que a gente está utilizando a língua nas nossas relações. 2 anos para aprender a falar, 60 para aprender a calar. Ele falou isso antes de Jesus. Aí vem Jesus dizendo para a gente no capítulo 5, no versículo 37 de Mateus, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Pedindo para a gente ser sincero, para a gente ser coerente, para a gente ter discernimento, para a gente utilizar o bom senso. Por quê? Porque agora a gente aprendeu a falar. E aí ele coloca para nós aqui, porventura, aprende o aluno inteiramente a lição com apenas alguns dias de frequência no banco escolar? Será que a gente aprende a lição só de frequentar um pouquinho a escola ali? Gente, a escola, o banco escolar, ele nos atende num determinado momento da nossa vida. Mas estudar é para a vida inteira. É provável que hoje a gente não lembre, por exemplo, as fórmulas de polinômio que a gente aprendeu lá na 6ª série. É provável que a gente não saiba aplicar o teorema de Pitágoras, principalmente aqueles que não lidam com isso, aprendeu para aquela época. Mas tem coisas que a gente aprendeu lá atrás, que é para a gente colocar em prática agora e a gente não coloca até hoje. E eu estou fazendo referência, quando eu falo lá do teorema de Pitágoras, quando eu falo de um polinômio, quando eu falo sobre a quantidade de regras de colocação da vírgula num texto, quando eu falo sobre a função da mitocôndria dentro da célula, olha, a gente não lembra mais isso. Mas será que os valores mágicos das relações sociais nós estamos colocando em prática? E aí eu já não estou dizendo do banco escolar, porque aquele que a gente aprende atende a uma demanda, quem dera a gente desse conta de lembrar de tudo que a gente vivenciou nos bancos escolares.
Mas vamos pegar algumas coisas que a gente vivenciou nas nossas relações desde os primeiros bancos escolares e anterior aos bancos escolares dentro da nossa casa? As palavrinhas mágicas. Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. Será que hoje, voltando à colocação de Cícero, 2 anos para aprender a falar e mais 60 anos para aprender a calar? Olha a fala deste filósofo. Será que hoje nós estamos dando conta de colocar essas 4 frases em prática na nossa vida? Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. A gente começou em casa, reforçamos isso nos bancos da escola com uma palavra mágica que as professoras ensinaram para nós. Lembram? Vocês não estão lembrando a palavrinha, a hora que eu disser, vocês vão lembrar. Chama-se combinados. Os combinados que as professoras ensinam para os pequititos ali, os combinados é isso. É para a gente usar de forma mágica nas nossas relações para a vida inteira. E eu estou colocando a vida inteira, não é a vida na Terra, não. Para a vida da eternidade. Eternidade. Isso significa educação. E aí, vocês vão lembrar de um cantor da minha geração. Aqueles que não lembram da geração, vai lembrar do nome. Quem não lembra do nome vai lembrar da música, que é Beto Guedes. Quando ele fala para nós, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Por que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender? A gente passa pelo banco da escola, a gente passa pelo contato com as pessoas, a gente vivencia as relações com o mundo, mas a gente não está aprendendo. De cor está tudo aqui. Mas aprendido significa o quê? Assimilado, sentido e divulgado ainda não está. Às vezes está verbalizado. Quando eu falo divulgado, eu estou falando divulgado em ações. Eu não estou falando divulgado em palavras, porque divulgar em palavras é fácil, gente. O ditado popular falar é fácil é verdade. É verdade, falar é fácil. Coisas proveitosas ou coisas inúteis, falar é fácil. Então, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. E aí, irmão José coloca para nós, não sejas em demasia condescendente contigo, nas incoerências da tua personalidade. Para de afrouxar para você. O texto se chama Suor e Lágrimas. Olha, tudo exige luta, tudo exige luta. Ainda que a gente não aprenda com facilidade as lições, ainda que a gente não aprenda, para de ser condescendente contigo. Para de ser, não, é isso mesmo. Para de passar a mão na própria cabeça. Para com isso. Porque todo mundo usa uma frase que é uma colocação de Jesus, a carne é fraca. Gente, a colocação é de Jesus. Aí o povo coloca essa frase no para-choque de caminhão, coloca essa frase na porta dos banheiros públicos, coloca essa frase para justificar os próprios erros. Todo mundo usa, mas só usa a primeira parte da frase. Jesus não falou só isso, não. Ele não falou a carne é fraca e foi embora, não. Jesus falou a carne é fraca e ele continua, mas o espírito está pronto. O que Jesus está dizendo? Nós temos condições de fazermos movimentos de mudança. É isso que Jesus está dizendo. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Atentemo-nos para esse movimento. E aí, o irmão José diz para nós, não és mais nem menos do que és. Não és mais nem menos do que és nas ações que te revelam no cotidiano. Mas eu vou voltar no parágrafo anterior, porque ele diz assim, não sejas em demasia condescendente contigo mesmo nas incoerências da tua personalidade. Para de passar a mão na cabeça quando você errar. Ainda que haja dor, porque é suor e lágrimas, você luta e erra, luta e erra, luta e erra. Aí ele diz, todavia, não te martirizes tanto, criando falsas expectativas a teu respeito. Olha, não te martirizes, criando falsas expectativas a teu respeito. Para de se punir.
Não bota a mão na cabeça, aliviando os teus erros, mas não faz com que você agrave também os teus enganos se culpando. Não faça isso. Por quê? Porque esse movimento, ele é desastroso. Ah, mas por que ele é desastroso? Porque a culpa gera aflição. A culpa gera aflição. A aflição gera agressividade. A aflição gera agressividade. A agressividade gera doenças. A agressividade gera doenças. E eu estou fazendo referência aqui à agressividade e estou fazendo referência à autoagressividade. Então, a culpa gera aflição, a aflição gera agressividade, a agressividade gera doenças, doença gera novas aflições. E aí você vai fazendo o quê? Repetindo o ciclo doentio. Você vai repetindo o ciclo doentio, passando pela culpa. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles. No livro, Joana de Ângeles responde. São 200 perguntas e respostas. Aqui ela faz referência, só isso aqui eu estou usando 2 perguntinhas dela, a de número 37 e a de número 183. Veja, se a culpa gera aflição, se a aflição gera agressividade, a agressividade gera doença, fica claro entendermos por que nós estamos carregando culpa há séculos. Tanto que na mensagem da Joana mesmo, que se chama Perdoa-te, ela está falando sobre esse movimento culposo que nós estamos carregando há séculos. Ela começa a mensagem falando isso. Então, entendamos que nós não podemos, neste parágrafo, não sejas em demasia condescendente contigo nas incoerências da tua personalidade. Descobriu que está errado, descobriu. Pela consciência, pelo estudo, pelo trabalho, pelo convívio, pela fala de terceiros, por uma página que você abre, descobriu que está errado. Lute para os movimentos de mudança. Lute, que ele coloca como suor e lágrimas. Porque quando a gente descobre que está errado, a gente chora por ter errado. Mas ele diz também, todavia, não te martirizes tanto criando falsas expectativas a teu respeito. Para de se punir, achando que você é a última das criaturas. Para. Você não é vítima. Mas para também de ficar se colocando como algoz. Se você quer saber que estágio de evolução você está, eu vou te colocar. Eu vou apresentar para você aonde você está. Você fez muita coisa ruim nessa vida e também no passado. Por isso é que ele fala para nós do inconsciente profundo nos agredindo. Ok, todos nós fizemos. Mas já fizemos coisas boas também. Também tem coisa boa no passado? Tem. Porque se estamos aqui na bênção reencarnante, como coloca para nós Emmanuel no livro Consolador, na resposta da pergunta 96, que a gente está reencarnado, fazendo esse movimento de melhora, é porque já estamos debaixo da bênção da providência divina. Ah, Emerson, mas então onde é que eu estou? Você está entre, olha bem, aonde você se situa espiritualmente. Por que você não precisa de alimentar movimentos de culpa? Você está ruim, como eu também. Mas não estamos tão ruins como Hitler. Ele é uma referência negativa para nós. A gente não precisa de fugir disso, não. Isso não é uma questão de julgamento, não, gente. É o que nós assistimos na história. Não estamos, mas não estamos tão bons quanto Francisco de Assis. Deu para a gente entender aonde a gente se situa? Nós estamos aqui, ó. Eu estou aqui, vocês, está todo mundo aqui. Quem é melhor? Que importa? Lembram quando Jesus pega aquela criança e coloca, se fizeres humildes como esta criança, conquistarás o reino dos céus? Este é o maior no reino dos céus? Lembram? Aquela criança estava entre nós. Depois ela foi
galgando degraus. Essa criança, naquela época, ele estava com aproximadamente 3, 4 anos de idade. Aquela criança, na história, sabem quem ela é? Como um dos que trabalhou com Cristo. Lá na frente, é aquela referência que nós vamos ter como Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, que naquele momento estava ali escutando e estavam os discípulos discutindo quem era o maior no reino dos céus. Então imagine entre nós que a gente tem uma percepção nem tão culposa, que traz enganos, e nem tão avantajada da gente achar que nós já estamos lá no nível de Francisco de Assis. Nem tantos crimes como cometeu Hitler nos seus enganos, e nem como Francisco de Assis, que o tempo todo foi dedicado ao Cristo. E aí ele coloca para nós, não és nem mais nem menos do que és. Para de se avantajar e para de se desprezar. Para de crescer em cima dos outros e pare de diminuir como se você fosse vítima deste ou daquele contexto. Para. Encerras possibilidades virtuais capazes de te nivelarem aos anjos. Reservas possibilidades virtuais capazes de te nivelar aos anjos. Mas até lá tens muito suor a derramar e muitas lágrimas a verter. A gente revela, facilidade para chegar na angelitude, nós temos. Mas até lá nós temos um caminho enorme para prosseguir. Por isso o nosso texto se chama Suor e Lágrimas. Era o que a gente tinha para trazer. Que Deus abençoe vocês, que nos abençoe a todos. Um abraço para vocês e até breve, se Deus quiser.